dicho, me llamo Mateus. Yo trabajo en Liferay hace un poco más de 5 años. Yo estoy hoy basado en Brasil y déjame que comparta mi pantalla para que possamos empezar hoy. Voy a intentar hacer una cosa como que voy a hablar, me gustaría mostrar a ustedes algunas diapositivas para que podamos introducir algunos conceptos. Y voy a mostrar también algunas cosas en vivo porque creo que si ustedes pudieran ver las cosas funcionando es bueno, entonces vamos a ver algunos códigos también. Y es esto ya. Vamos a empezar. Client Extension, que es el tema de la vez, toda la gente preguntando qué es esto. No sé si algunos de ustedes ya están empezando a utilizarlos en algún proyecto, o mismo en algún estudio en casa o en algún proyecto de algún cliente o algo así. Como, para que vocês me puedan conhecer, eu sou Mateus, vivo em Recife, Brasil. Eu tenho um bacharel em engenharia de computação, eu também tenho um master degree em ciência da computação e eu estou finalizando meu doutorado também em ciência da computação na parte de cloud computing. E isso todo é muito relacionado a todo este tema de por que Liferay ha movido a cloud, porque a mim me gusta muitíssimo ter este tema de cloud e porque eu trabalho hoje en el equipo de Global Enablement, trabalhando mais especificamente com todos os nossos produtos relacionados a cloud. Antes que nós podamos começar a falar um pouquinho de Client Extensions, me gostaria mostrar a vocês como chegamos a Client Extensions. Se eu estou falando um pouquinho rápido ou algo assim, eu sei que temos um tempo mais curto, então vou tentar passar algumas coisas mais rapidamente, mas se não podem entender-me, por favor, interrompa-me, podem mandar no chat. Qualquer pergunta, Anne me poderá avisar, ¿vale? Então, uma revisão muito rápida. Hoy nosotros tenemos un único producto, que es Liferay DXP, que tiene toda la gama de lo que teníamos antes separado. Liferay DXP, desde la versión 7.4, tiene todo junto, DXP, Commerce y Analytics Cloud. Todo esto está junto en el único producto que es Liferay DXP 7.4. Este produto está disponível em 3 versões. Em SaaS, que é o que chamamos de Liferay Experience Cloud, em PaaS, que é o que chamamos de Liferay Experience Cloud Self-Managed, ou o que chamávamos antes de DXP Cloud, e a versão do software das licencias, que é o que chamamos de DXP Self-Hosted. Um único produto disponível em 3 ofertas de Liferay. Quando estávamos migrando, pensando na nube, em todo este projeto de Liferay, dessas novidades, nós estávamos ouvindo nossos clientes e uma coisa é comum entre todos: upgrades são difíceis. Eu estou 100% seguro que vocês já tiveram problemas trabalhando com Liferay, que ao fazer um upgrade de algum módulo, ao instalar um patch ou mesmo um hotfix, algum módulo de vocês, um OSGI ou um portlet, se ha quebrado. E isto é muito difícil em um contexto de cloud, principalmente em um modelo SaaS. E esta é a razão principal porque se ha iniciado todo o projeto de Client Extensions. Nós temos acá, se imagina que nossa plataforma é este Gold, essa pedra de ouro, que chamamos de Liferay DXP, que é nosso produto. Em Liferay DXP, nós temos o poder de construir qualquer coisa. E se vocês estão bem acordados de las versões anteriores de 7.3 e mais viejas, vocês construíam seus portlets OSGI e faziam os deployments desses portlets que viviam dentro do core da plataforma de Liferay. Esta era a maneira como vocês criaram isto. E nós teníamos nossas APIs e sus widgets, serviços e todas as coisas viviam dentro de uma mesma casa, de uma mesma instância, compartilhando os mesmos recursos. E quando se quisiera fazer um upgrade de um módulo ou mesmo de todo o core de Liferay,
había un riesgo muy alto de que todo se quebrara. Y de hecho, muchas las veces todo se quebrara. O un portlet se quedaba roto y ese portlet tenía dependencias y ya todo se caía. Y era muy difícil toda esa cuestión de upgrades y updates de portlet y también de la plataforma de XP. Entonces, había una necesidad de cambiar esto. Y también de hacer con que las cosas, los servicios y los módulos fueran de una manera más escalable. DXP tiene muchos puntos, muchas APIs, y esto si pudiera explorar más. Entonces, lo que a ingeniería de Liferay pensó, vamos a hacer un improvement de esto y vamos a sacar una parte de esto fuera. E qual é a solução para isto? Client Extensions. Se imaginem que é o seguinte, ahorita a plataforma de Liferay DXP aún está acá, aún sigue no centro, pero fuera de ella, nosotros tenemos un mecanismo de comunicación que se va a conectar con todo que sea necesario para extender la plataforma. El equipo desde la versión 7.4 está trabajando de una manera muy grande para tener más soluciones y más funcionalidades out of the box. Y lo que no está disponible out of the box se está disponible a través de las client extensions que se comunican con la plataforma DXP, pero viven fuera de Liferay DXP. Acá no más está disponible o SDI. No estamos más hablando de portlets, de widgets, de deployments dentro de la plataforma DXP. Estamos hablando de customizaciones que son agnósticas desde las lenguajes de programación que ustedes pueden utilizar e que solamente se comunicam com Liferay e que se podem apresentar, que se podem agregar en el portal de la maneira que eu vou apresentar mais à frente, pero que se rompe algo en essas customizações, não se vai afetar a disponibilidade do portal. E de igual maneira, se rompe o portal, ou mesmo se há a necessidade de aplicar um patch, um hotfix, ou fazer um upgrade, um update en el portal, isso não vai a cambiar nada de las customizações, porque essas se comunicam via Headless API com o portal. Então, esta é basicamente a ideia de las client extensions. E é como les digo, se uma nova versão necessita cambiar, se a pedra que era assim, se cambiam um pouquinho para assim, todas as customizações continuam a funcionar. ¿Vale? In a nutshell, hablando de uma maneira mais prática, lo que es en términos de código, una client extension. Client extension necesita de un archivo que llamamos de YAML para que sea presentada a Liferay. Cuando un nuevo, como que digo, un nuevo resource se está disponible para una aplicación, este necessita ser como que uma espécie de contrato. Então, cada client extension necessita desse arquivo que chamamos de YAML, que é um arquivo do tipo YAML, para que pueda fazer o cambio de informações e se apresentar à aplicação Liferay para dizer as propriedades necessárias, como, por exemplo, seu nome, seu tipo, em qual instância virtual se deve comunicar-se, e algumas outras coisas mais. É importante mencionar que, por defeito, as client extensions podem funcionar em ambos. Tanto se estás trabalhando localmente, se um cliente tem Liferay local em tu computadora, por exemplo, podes trabalhar com isto. Imagina que um cliente está utilizando a oferta self-hosted, pode utilizar, como também em la nube, que é a razão principal por la qual se criaram as client extensions. Em el Liferay Experience Cloud, a oferta SaaS. E para que se envie as client extensions para a nube, nós estamos utilizando agora um artefacto único. Não sei se vocês se acordam, mas quando vocês tinham
um portlet ou SDI, vocês tinham toda uma carpeta de build deste portlet que vocês necessitavam pôr dentro da carpeta ou da carpeta de deployment de Liferay, como que um arquivo de war ou um arquivo char ou algo assim, para que este portlet fuera deployado em Liferay. E acá nós estamos trabalhando com um novo tipo de arquivo que chamamos de Liferay Universal File Format Archive, ou LUFA, sim, uma sigla mais. Pero esta é algo que se vai fazer de uma maneira mais universal. Isso significa que, uma vez que a Client Extension ha passado por el processo de build com o tool que vocês vão utilizar, que pode ser como que Yarn ou Gradle ou lo que seja, ou por exemplo Blade, vocês podem pegar esse arquivo que se vai generar e simplesmente enviá-lo, como eu les vou apresentar mais à frente, seja ao approach local, seja a la nube SaaS ou mesmo a la nube SaaS. Toda a parte de orquestração de como Liferay se vai tomar isto, se está em la nube, é automaticamente manejada por Liferay. O deployment que se hace quando se envia o registering e também o unregistering de uma client extension, todo o workload, todo está automaticamente listo em el backscene por Liferay. E é importante mencionar que em la versão 7.4, se aún quieres utilizar módulos ou SDI, não lo sacamos isto. Vocês aún podem utilizar. Todavia, nossa recomendação é que não utilicem por todo isso que estou mencionando, por la possibilidade de ter mais facilidade para upgrades, updates, compatibilidade e todos mais. Pero me gostaria de comentar isto. Vale. Tipos de client extensions. Como les digo, obviamente vocês talvez estejam como que perguntando, ok, a hora que sabem que podem ter customizações fora de Liferay, pero que tipo de limitações têm ou que tipo de coisas poderiam ser? Porque com Portlets vocês tinham uma liberdade para ser o que quisieran ser. Nosso equipo está trabalhando para que eles possam brindar novos tipos de client extensions. Hoje em dia, temos 4 tipos disponíveis, que na verdade são 4 categorias. E dentro dessas categorias, há diferentes tipos, por assim dizer. Então, temos as front-end client extensions, que são para, obviamente, cambiar a parte visual de Liferay. Os tipos que temos disponíveis hoje são de recursos CSS, JavaScript, Theme CSS, Theme JavaScript, Theme 5 Icon, Custom Element e iframe. Então, por exemplo, o que vocês antes utilizavam com um tema, hoje vocês podem fazer em Liferay com as client extensions de front-end. Então, esse é o caminho que nós utilizamos para isto. As microservice client extensions, que, como o nome diz, são client extensions que podem executar um microservice fora da instância de Liferay. Então, essas client extensions necessitam estar como que hosteadas em algum lugar, por exemplo, em uma imagem em Docker que está executando em algum lugar, seja em um data center de um cliente ou mesmo em uma nube de Liferay. Então, é um outro tipo. Nós temos a categoria de Configuration Client Extension, que são coisas que se podem fazer para enviar ramas de dados e também de configurações para Liferay. Por exemplo, podemos criar aplicações ou auth2 em Liferay com este tipo de categoria. Podemos manejar configurações de la instância e configurações del sistema que antes hacíamos por el panel de control, lo que antes sacávamos e poníamos em el arquivo OSGI. Podemos manejar isto, configuration, el paradigma de configuration as a code, por uma configuration client extension. E temos também as batch client extension, que é muito similar a uma microservice client extension,
pero serve también para como que manejar el importe y exporte de definiciones de datos entre instancias de Liferay. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar un objeto, la definición de un objeto de una instancia y enviar esto a otra instancia, yo puedo usar las batch client extensions para hacerlo. Entonces, estas são basicamente as 4 categorias de client extensions que temos hoje. E como les digo, nosso equipo está trabalhando muito fortemente para que pronto nós podemos ter mais tipos de client extensions disponíveis. E, como les digo antes, as client extensions se comunicam com a instância de Liferay DXP. Toda a comunicação de Liferay DXP com as client extensions é baseada em OAuth 2. E quando nós dizemos como que OAuth 2 não há necessidade de pânico, porque apesar de si OAuth 2 pode que seja muito complexo, para este caso se está muito simples, porque podemos manejar uma client extension dentro de uma outra client extension com uma aplicação de Liferay, e isso eu mesmo les vou mostrar, para que toda a comunicação seja possível. Por exemplo, se vocês estão trabalhando com uma client extension de front-end que necessita se comunicar com a instância de Liferay DXP, então não há nada para se como que preocupar em termos de configuração. Vocês podem simplesmente utilizar uma aplicação OAuth 2 e utilizar o Liferay OAuth Token para comunicar de uma maneira segura. Já se é uma microservice client extension que necessita de um pouquinho mais de como que autorização de alguns módulos para que possa chamar APIs e etc. Com uma aplicação OAuth 2, vocês podem configurá-la como um user agent ou como que um headless service profile, poner os escopos de lo que pode fazer ou que não pode fazer esta aplicação e já está. Tudo é muito simples e vocês podem fazer isto no próprio YAML da configuração da client extension que se vai a registrar na instância DXP e toda a comunicação se ocorrerá de uma maneira segura. Vale? E agora que eu já he hablado isto, como fazer os deployments? Há uma diferença de como fazer isto em self-hosted e em la nube. O deployment é baseado totalmente em el Lufa, que é o Liferay Archive, que nós estamos trabalhando agora. Então, para o self-hosted, que quando estás trabalhando com desenvolvimento local, o que ocorre basicamente é a configuração de client extension está lista. Então, depois de isto, a client extension é registrada em la instância. Então, a instância hace todo o workload que necessita para ser a orquestração de isto, e alguns tipos necessitam algum tipo de configuração de mais variáveis, pero basicamente quando se envia o deployment, como eu les vou mostrar em um ratito, todo se maneja por Liferay. A versão 7.4, quando nós habilitamos o recurso de Liferay Client Extensions, nós pensamos como que behind the scenes para que toda esta parte seja transparente para o desenvolvedor, para que não necessite pensar nessas coisas de lo que ocorre por trás. Só envia um comando do arquivo Lufa e Liferay, a aplicação Liferay, se pode encargar de fazer todo o que necessita por trás. E quando se envia a nube, nós utilizamos nossa Command Line Interface, que é um terminal de linha de comando, e é só também enviar um comando que vai enviar esse mesmo arquivo à instância da nube, ao ambiente cloud da nube, que vai ser também toda a orquestração, o workload, e essa configuração se vai a injetar automaticamente na instância de XP do cliente que está en el ambiente, obviamente, deste mesmo cliente. Agora que temos um pouquinho de uma ideia de client extensions, como nós podemos criar aplicações utilizando client extensions, que é o que chamamos acá de sustainable solutions. Basicamente, alguns benefícios.
Com Client Extensions, é importante pensar que vocês podem enfocar-se em los business requirements, porque vocês podem ter a disponibilidade de utilizar as linguagens de programações que vocês têm mais familiaridade. É totalmente agnóstico ter isto. Vocês não necessitam se preocupar com downtimes quando estão fazendo upgrades de las aplicações em Life Experience Cloud, que é nossa principal hoje em dia forma. E também, se vocês estão trabalhando localmente, vocês não se necessitam preocupar com downtime em termos de la aplicação, porque não se vai afetar, a customização não afeta a aplicação e vice-versa. Obviamente, se estão na nube, os upgrades, se é um cliente que está na nube, Liferay maneja todo o upgrade da aplicação, então o cliente não necessita preocupar com isto. E nós oferecemos um serviço de comunicação entre Client Extensions e Liferay DXP totalmente seguro. Shut up and take my money. Já he hablado muitas coisas buenas acerca de Client Extensions, pero vamos a tentar ver em vivo ahorita como as coisas funcionam. Como vocês deveriam começar a trabalhar com isto? É muito importante mencionar que nós temos já uma documentação muito rica e muito boa de Client Extensions que está disponível em nossa página de learn.liferay.com. Se vocês navegarem allá e fizerem uma búsqueda por Client Extensions, vocês vão ter muitos resultados acerca de isto. Nós também temos disponível a toda a gente, está aberto, um repositório que tem arquivos de sample de todos os tipos de Client Extension, del tipo Batch, Custom Element, Cron Job, de um microservice, que é, por exemplo, um Spring Boot Microservice Client Extension, de las Client Extensions de front-end que eu he hablado, de CSS, de JavaScript. Então, este repositório tem exemplos de todos os tipos de Client Extension, para que vocês possam tomar como base. Incluso nós temos documentação em learn.liferay.com de como fazer o deployment de cada tipo de Client Extension, para que vocês possam tomar isto como exemplo e construir suas próprias Client Extensions utilizando esses exemplos como base, para que sepam o que necessitam poner, como manejar este arquivo YAML, que propriedades são necessárias nesse arquivo YAML. Les vou mostrar um pouquinho agora, pero é importante que sepam que há esse registro acá dessas duas fontes de dados e de informação para que vocês possam trabalhar solos em seus projetos depois de isto. Ok? E em uma demonstração muito rápida, o que vou fazer agora é como cambiar a página comum de Liferay, que acá é a interface de uma página limpia de DXP 7.4, como está acá, este é o update 74, e nesta outra página, que é um sistema de tickets, onde os usuários podem criar novos tickets, ver as atividades recentes, ter uma lista de tickets e também ter o visual. Não é nenhum visual rico ou bonito ou muito elaborado, não, o objetivo não é fazer nada muito fancy, é só para mostrar a vocês como utilizar os diferentes tipos de Client Extensions. Pero eu vou fazer todo isto só utilizando Client Extensions. Vale? Então, este vai ser o objetivo de esta demo ahorita. Antes que eu empiece a mostrar a vocês, o que tenho acá, basicamente é eu tenho uma instância limpia de Liferay, que eu vou começar ahorita, não tem nada. Eu vou começar esta instância ahorita, e o que hice eu foi, eu tenho nesta outra este repositório, onde eu tenho mis Client Extensions. Deixa só confirmar se vocês já podem ver isto acá. Vocês podem ver minha pantalla de Finder? Sí. Vale. Então, o que tenho acá é um workspace de Liferay que vocês podem utilizar, por exemplo, Blade Init ou qualquer coisa para iniciar um workspace limpo de Liferay. E podem perceber que
eu tenho uma carpeta acá que eu chamo de Client Extensions. E acá nessa carpeta, eu pongo todas as Client Extensions. Acá estão as Client Extensions que nós hemos desarrollado acá em Liferay para essa demo, que eu les vou mostrar ahorita mesmo. Acá he cambiado a pantalla automaticamente, porque se ha terminado de subir minha instância Liferay. Como vocês podem ver, é uma instância limpa de Liferay. Vamos a ver. Eu vou loguear-me em ella. Então, é a primeira vez que estou, eu vou cambiar o password. Ok. Done. Tenho uma instância limpa de Liferay. Só para que vejam. Podem ver. Eu vou em Objects. Eu tenho os objects que são objects de system, que são os objetos que já vêm em Liferay por defeito. Se eu vou em pick list, eu não tenho nenhuma pick list. E se eu vou em Control Panel, Applications, em verdade, Custom Apps, Client Extensions, acá está a lista de Client Extensions que nós temos em nossa instância. Vocês podem ver que a minha está vazia. Eu não tenho nenhuma. Porque, como eu les dije, é uma instância limpa de Liferay. A primeira coisa que vou fazer para mi demo é, eu quero criar acá a estrutura de tickets. E para essa estrutura de tickets, eu utilizo uma estrutura de pick list. Então, necessito criar uma pick list que sirve para que eu pueda manejar o status do ticket e a prioridade do ticket, e depois eu vou criar um objeto do tipo ticket que utiliza esta pick list. Eu poderia criar isto acá, em Control Panel, Object, e acá agregar, criar isto, pero eu não quero. Eu quero utilizar a Batch Client Extensions, eu já he criado isto em outra instância, e eu quero utilizar a Client Extension para trazer isto acá. E para que mostre como funciona, basicamente. O que tenho acá é esse. Esta é minha Client Extension del tipo Batch. Então, o arquivo YAML, o que eu tenho é basicamente o nome da Client Extensions. Então, eu tenho name, que me diz o name. Eu tenho uma OAuth application, que é a que eu vou utilizar para que se pueda comunicar-se com Liferay. E eu tenho acá o tipo de esta Client Extension, que é Batch. E percebam o seguinte, que dentro deste YAML, eu estou declarando uma segunda Client Extension. Esta Client Extension, ela tem o tipo de OAuth Application Headless Server, porque ela é uma Headless OAuth 2 Application, que sirve justamente, é o que eu les dije antes, para hacer esta comunicação. Então, eu digo acá o adereço, que neste caso é local, então localhost 8080, HTTP. Eu pongo um nome acá, que vai ser o External Reference Code desta aplicação, e os escopos, que são as autorizações que esta OAuth 2 Application vai ter, que neste caso necessito de esta, admin list type everything, e batch engine everything. Isso é todo o que necessita para que esta aplicação seja criada em Liferay e que seja utilizada acá para autorizar esta Client Extension a fazer a operação que necessita. Que é enviar este código, que é a definição em el formato JSON-T de uma pick list. Esto eu he tomado por el Import Export Center, que nós temos em Liferay, que vocês já estão mais familiarizados. Então, se vocês podem ver, não é codado isso, não é escrito este código, isto está em formato JSON-T, pero o que tenho é data de criação, data de modificação, External Reference Code, ID. Então, aunque seja JSON, nós le podemos ler,
eu tenho, esta é uma lista de prioridades, então tenho uma minor priority, moderate priority e etc. Acá tenho o nome de esta lista e assim é. Acá tenho las APIs de esta pick list, porque assim como os objetos, las pick lists também têm APIs por defecto, como quase tudo em Life hoy dia já tem APIs. E assim é a definição de uma pick list. E isto nós não codamos, nós tomamos por el import e export de Liferay. Já sai listo para mim. Eu só como que faço um copy-paste acá. E vou utilizar isto em mi terminal ahorita para hacer el deployment a Liferay. Déjame que saque este de acá. Entonces, el primer comando que voy a utilizar es, yo voy acá, en este terminal de la derecha, que es donde estoy ejecutando. Yo ya he ejecutado acá un build por conta del tiempo, y el único comando que hizo fue un Gradle build, un Gradle wrapper build, para que eu pudiera hacer um build de todas mis client extensions. E é importante para que sepam, quando eu hago isto, eu vou entrar acá para que vejam, por exemplo, isto genera essa carpeta que chamam de dist, e dentro dessa carpeta dist, há este arquivo .zip. Este arquivo é o arquivo de Lufa que chamamos, que é o que utilizamos para fazer o deploy hacia a instância local ou mesmo também a la instância cloud, ¿vale? Então, eu vou simplesmente fazer este comando Gradle wrapper, não sei se lo podem ver, eu vou deixar acá, Gradle wrapper. Então, eu vou selecionar a carpeta Client Extensions e depois eu vou selecionar a carpeta List, Type, Batch e o comando Deploy. E isto vai enviar, vai ser o deployment de mi Client Extension del tipo list, esta client extension list type batch, a minha instância. Então, se vemos esta outra pantalla del terminal acá em la esquerda, podemos ver en el log que houve algo. La aplicación of those provider application headless replaced. Então, acá se está começando a registrar esta aplicação list type batch importer. Ou seja, isso já está ocorrendo acá. Se volvo ahorita acá a minha aplicação, se vou em pick lists, ahorita eu já veo acá list tickets, priorities, resolutions, regions, statuses and types, que eram os tipos que estavam allá. Então, esta é a maneira basicamente que utilizamos. A segunda coisa que quero fazer é a mesma coisa que hice com uma pick list, eu vou fazer com uma client extension, pero ahorita con un objeto, que es un objeto que, del tipo ticket que es un tipo objeto, en verdad. Entonces, dentro de la carpeta batch, es la misma cosa, la misma idea. Yo tengo el nombre de objeto, las acciones de este objeto, object fields, y nuevamente, eso no soy yo que hago el código, eso yo tengo de una otra instancia. Uso import e export de Liferay para hacer el export de JSON T e solo hago um copy-paste acá. Tenho nele YAML acá, que já tiene mi OAuth application, que declaro acá, e llamo de ticket batch importer, e isto é necessário, tiene el escopo necessário, que neste caso é Liferay object admin rest everything, e já está. Então, o comando é a mesma coisa. Eu vou utilizar o Gradle wrapper, pero ahorita seleccionando el ticket batch, que es el nombre de mi client extension, y deployment. Y ya está. Esto se va a enviar, ya envió. Y en un ratito, a ver, acá en el log, en la izquierda, ya vemos que ya hube el registro de esto acá, ticket batch import. Entonces, si volvemos acá en objects, já vamos a poder ver meu objeto acá de tickets criado. E, in fact, isso já está acá, tickets também. Ok, já he criado esta
estrutura de objetos e agora queremos ver algo mais visual. Já vimos o tipo Batch Client Extensions. Vamos a ver um pouquinho de algo de CSS, de theme CSS. Vamos a mudar o visual desta página. O que vamos a ver agora, de aqui mostre, é esta client extension, que é também muito simples, que é uma client extension do tipo theme CSS, solo para cambiar o tema, o CSS do tema de aquela página. Não é nada de bonito, é só um background que eu vou cambiar acá para esta color, que é uma background que eu vou pôr em negro e algumas outras cositas mais. Então, again, tenho acá YAML, podem ver que neste caso é uma CSS, é uma front-end. Então, como só vou cambiar CSS, não vou chamar nenhuma API, nada desse tipo, não necessito de uma OAuth 2 application. Então, já está. Solo o que tenho é esta declaração de clay URL, main URL, o nome e o tipo, que é um theme CSS. Tenho no index HTML, tenho um package JSON, obviamente, onde eu posso declarar as dependências de lo que eu estou utilizando para construir mi client extensions. E acá tenho como se eu fuera utilizar normalmente as imagens que eu vou utilizar, o custom SCSS, as class variables e tudo mais. ¿Vale? Então, quando eu vou fazer o deployment de esto, a ideia é exatamente a mesma. Gradle wrapper e o deployment de esto. Eu estou utilizando Yarn acá para hacer este deployment. El build, em verdade. Quando termine, em alguns segunditos, eu vou utilizar isto para cambiar a aparência do tema da página. E é importante que vocês sepam que há número de client extensions deste tipo, não só essa de theme CSS, há uma solo de CSS que podem utilizar não só em temas, como que globalmente, pero em páginas específicas, e há também el JavaScript e todos mais. Vale? Listo. Já é terminado acá o build e deployment, e o que vou fazer ahorita é cambiar acá a página principal de nuestro sitio. Eu vou em localhost. Eu vou editar esta página. No Site Builder, Design. Acá eu tenho General Info. Quando eu vou mais abaixo, onde está o que quero? Builder Pages. Vale. Acá. Design. E, como vocês podem ver, Customization, CSS, e acá eu tenho a opção de aplicar Theme CSS Client Extension. E se eu tuviera, por exemplo, uma CSS Client Extension, eu la aplicara acá. Como é uma Theme CSS Client Extension, esta é Tickets Theme CSS, já que eu justo é enviado. Se eu tuviera, por exemplo, uma JavaScript Client Extension, eu la pudiera aplicar acá. Pero como é uma client extension del tipo theme CSS, acá é o local. Então, eu vou save e eu vou ahorita a volver a la página principal e já está todo negro com esto acá cambiado. Vale. Já hemos podido cambiar um pouquinho
el visual. Y una última cosita que me gustaría mostrarles ahora es acerca de un custom elements. Hoy día en Liferay DXP, nosotros tenemos muchas cosas de low code y no code, como ustedes ya pudieran escuchar acerca de Liferay Object y o mismo de Liferay Object es nuestra principal categoría de low code y no code, pero otras cosas como searchable prints nosotros estamos incorporando. Entonces, estes mecanismos são diretamente como que basados em Liferay Objects e não estão diretamente enablement como numa client extension. Então, quando nós queremos utilizar uma client extension para que seja agregada em uma página, da mesma maneira que ponemos os widgets e todos mais, nós lo hacemos baseado em componentes HTML5. E, neste caso, utilizando, no exemplo que eu vou mostrar, é um custom element utilizando React. Este projeto que les vou mostrar agora é um projeto de um custom element, que é um projeto que estou utilizando, además de React, também JavaScript. Então, eu tenho um package.json e eu tenho um scripts build que muestra como eu vou integrar este workspace e nisso eu posso poner lo que quiera para ser, por exemplo, tasks de install, de run build, etc. Neste caso, eu vou utilizar Yarn também. E uma outra cosita, não estou mostrando a pantalla, sorry, que é importante mencionar é que nosotros en las client extensions tenemos este bloco que es llamado assemble. Algunas veces nosotros necesitamos de recursos extras en nuestras client extensions. Entonces, acá lo que digo es que cuando se está haciendo el build, yo quiero que en mi archivo Lufa final se saque lo que está en la carpeta build assets y se ponga en la carpeta statics para que Liferay yo lo pueda utilizar esto como un recurso estático. Entonces, nosotros podemos incluso colocar acá más de una representación de front y más de una representación de into. Então, o que vou fazer acá é basicamente a mesma coisa, o mesmo comando, e isto o que vai ser é um tipo de client extension custom element que vai poder utilizar esta client extension, que é uma client extension do tipo custom element, que estou utilizando um JavaScript e também um React. Então, o que veo acá, eu tenho um index.html e acá eu tenho o source e eu tenho meus códigos. O main, o recent activity, que vocês vão ver que é para aquela pantalla que eu les he mostrado. Nada muito bonito no desarrollador. Ticket up, ticket grid. Eu he incluso adaptado isto acá de algo que nós hicimos para a DevCon, como Ana les dijo, e já está. Eu vou poner isto para que possam ver. Você vai executar o processo de build desta client extension, como les dijo, utilizando Yarn, porque eu lo he puesto desta maneira, pero pudieran utilizar qualquer outra coisa. E ahorita lo que voy a hacer es, lo voy a hacer un edit, lo voy a sacar este container de la página principal y yo voy a agregar el widget que está acá en Client Extensions. ¿Vale? Este es el widget de Custom Element que yo justo he enviado. Y ya está, esta es mi página. Acá eu tenho uma função que eu pulso para generar tickets aleatoriamente, com frases aleatórias. Isto já utiliza Headless API.
las headless APIs de los objetos para que yo pudiera llamar la API de creación de los objetos para generar nuevos objetos y mostrar acá. Entonces, si hago clic acá, por ejemplo, yo voy a tener un nuevo objeto del tipo ticket que va a tener esta resolución, este status y esa información. Y yo voy a logar esa información también acá en esta tabla de Recent Activity. Yo puedo crear un otro, por ejemplo, y se va a tener un mensaje acá. Solo para que sepan acerca de esto, si yo voy en /o/API, en cualquier cosa, desde cualquier objeto o pick list que ustedes tengan, es importante saber que esto va a estar acá. Por ejemplo, tickets, que es un objeto que creamos. Nosotros tenemos ya por defecto estas APIs. Get ticket ID. Entonces, yo tengo un patch, yo tengo un get, yo tengo un post, un batch. Entonces, todo esto son los ejemplos de APIs que yo utilicé y que ustedes pueden utilizar para, en sus client extensions, interactuar con objetos, no solo custom objects, pero los objetos nativos de Liferay, ¿vale? Como, por ejemplo, los users, accounts y etc. Y una otra cosa que me gustaría mostrar es que si yo voy acá en Control Panel o Auth to Administration, acá nosotros vamos a poder ver o Auth2 applications que hemos criado en aquellas client extensions de antes. Ticket Batch Import Application, List Type Batch Import Application. Entonces, si yo entro acá, yo tengo un ID de ella. Entonces, yo tengo esto. Yo tengo esses métodos, headless servers, esto que yo he, y scopes es lo que justo está selecionado, esto que nosotros hemos declarado en el archivo YAML. Y obviamente podemos poner el escopo que sea necesario para que nosotros lo podamos utilizar, ¿vale? Y también si yo voy acá en tickets, yo voy a ver las dos entradas que yo he creado haciendo clic en el botón que justo hice para mostrar a ustedes esses tipos. He hablado muchísimo, pero espero que yo tenga podido mostrarles un poquito acerca de Client Extensions, de cómo funciona, de los tipos, de cuándo y cómo usar un trabajo de esto. Me gustaría presentar uns créditos de los conceptos, incluso de la creación de Client Extensions, a Greg y Liam, que trabajan en Liferay y fueron los responsables por la creación de Client Extensions, incluso de este material, de una parte de ese material que estoy presentando hoy para ustedes. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo sé que ya he hablado muchísimo, ya he pasado el tiempo, Anne, pero si No, tienen no, no alguna te pregunta. preocupes, Mateo. Sabemos que es un tema que es muy largo. Podemos quedarnos como un año hablando de client extensions, porque incluso, Sí, como has mencionado, hay nuevos client extensions que van a ser creados, otras posibilidades. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Héctor sí. ha puesto una pregunta ahí en el chat muy interesante. ¿Hasta cuántas client extensions son recomendables para desplegar en SaaS? ¿O qué aspectos debemos considerar a la hora de dimensionar nuestros proyectos con client extensions? Ok, muy buena pregunta. La primera es, ¿hasta cuántas client extensions son recomendables? No hay un número de recomendaciones, cuántas sean necesarias. Lo que tienes que saber, Héctor, es cómo esas client extensions van a interactuar tanto con tu instancia quanto entre sí para que no sean un gargallo, ¿vale? Entonces, nosotros no tenemos como que una recomendación de una cantidad. Lo que debes tener en cuenta es la manera de cómo se comunican y si están pasando de muchos puntos, si están en varios puntos se comunicando, si puedes concentrar las cosas, porque si hay muchos puntos, puedes tener gargallos y eso puede aumentar la latencia y si tienes una condición de pico de accesos, por ejemplo, eso puede generar un daño en la performance de tu portal, pero no hay una recomendación. Incluso utiliza Client Extension, eso no se, el cielo es el límite,
Pode utilizar quantas querem. Há um limite, só para aclarar isto. Se estás desplegando estas client extensions, aquelas de tipo microservice que he mencionado, que necessitam vivir em uma imagem Docker, por exemplo, se estás desplegando estas em nossa infraestrutura de Liferay, obviamente há um limite de recursos que o cliente pode utilizar. Pode pagar por mais, mas há um limite por defeito em cada subscrição que há que ter atenção a isto, ¿vale? E a outra parte, aspectos a considerar na hora de dimensionar nossos projetos com client extensions. Esses são aspectos generais, como que saber a quantidade de memória e virtual CPU, o mesmo CPU que tus códigos vão utilizar, as quantidades de chamadas de APIs. Por exemplo, é importante utilizar, estudar as APIs. Se puedes economizar a quantidade de chamadas de APIs a Liferay, melhor. Quanto menos chamadas, mais eficiente pode ser tu código, ¿vale? Então, evitar algumas queries. Então, todo isto pode ser aspectos que puedes levar em conta na hora de criar tu solução de SaaS. Bueno, gracias, Mateus. Una pregunta ahí de Diego. Diego, qué bueno verte una vez más. Diego estaba ahí en Brasil con nosotros, ¿no, Diego? Estaba ahí en el Diego, me acuerdo de entrenamiento. ti. Sí, Sí. Qué es un bueno gusto verte volver a verlos. nuevamente. Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué Diego, bueno. ahí que estás con tu micrófono abierto, puedes hacer la pregunta. Sí, ¿qué recomendaciones nos das para establecer comunicación entre Liferay y sistemas externos que exhiben sus servicios mediante, normalmente son APIs REST, están, por ejemplo, exhibidos por sistemas ay, se me olvidó, como WS2, por ejemplo. Eh, Me gustaría pues ver como un ejemplo de cómo serían esas integraciones con sistemas externos, eh, por lo que tú dices, ¿no? La client extension Ahí se me está olvidando mucho. La client extension me olvidó. De microservice, Microsoft. pues tiene un límite si está dentro de la infraestructura cloud, pero tratando del producto SaaS, pues esto cambia, ¿sí? Entonces, sí me gustaría como tener claro ese, cómo podríamos establecer esa comunicación usando una client extension, pero que esté fuera de Liferay. Ok, No sé si me hice entender. mira, não sei se tem entendido corretamente, mas vou tentar explicar o que he entendido. Basicamente, tienes Liferay, que está em uma instância que se está utilizando, seja em local, seja em la nube, seja em Liferay Experience Cloud, seja onde esteja. Tiene um sistema externo e tiene tu client extension. Tienes três coisas que se necessitam conectar entre si. Há várias possibilidades para isto. Todas as três coisas necessitam ter endpoints, APIs que estejam disponíveis e que se podem conectar por algum mecanismo. Liferay e as client extensions, como has visto, podem utilizar headless APIs para se comunicar e têm o Auth2 Applications para garantizar que essa comunicação vai ser segura, assegurada. O sistema externo deve também prover uma maneira, ou mesmo uma API, para que se pueda comunicar-se ou diretamente com Liferay ou com o código da client extension. Ou também tu sistema externo, tu aplicação externa, pode utilizar-se de las Auth2 applications, porque no final do dia o que vas a ter é o seguinte: no código, por exemplo, Java que tu vas a utilizar, o que vas a ter é uma chamada HTTP que tu vas a necessitar enviar um token que vai a validar esta comunicação para que Liferay sepa que a chamada
para que a fuente que está chamando aquela API é segura e é validada. E isso se hace via a aplicação Headless API. Então, tu podes generar uma aplicação Headless API em Liferay, incluso via a User Interface. Tu vas a ter um código, um ID, e tu podes utilizar este código e o ID para ter um token que tu vas utilizar em tu código para ser uma chamada. Então, essa é uma maneira que puedes utilizar tanto em uma client extension ou em tu sistema externo. Ou simplesmente, se as APIs estiverem abertas, se não necessitarem de um nível de segurança, então elas podem ser chamadas entre si. Então, é basicamente a maneira. Isto depende de como e onde se necessitam chamar, em que ponto, se dentro do código ou se é em uma parte um pouquinho mais arriba, por exemplo, em uma ação de um objeto. Então, todo isso depende de em que ponto se necessita chamar e o que se necessita chamar, ¿vale? Pero es básicamente así. Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Vale, de nada.